Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Perpetuamente. Hoje vamos explorar as poderosas citações de Sun Tzu, o famoso filósofo militar chinês. Suas palavras transcendem o tempo, oferecendo valiosos insights sobre estratégia, liderança e sabedoria. Preparem-se para se inspirar e refletir com essas citações atemporais. Vamos começar? A suprema arte da guerra é derrotar o inimigo sem lutar. Se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Se você se conhece, mas não conhece o inimigo, para cada vitória ganha, sofrerá também uma derrota. Se você não conhece nem o inimigo, nem a si mesmo, perderá todas as batalhas. As oportunidades multiplicam-se à medida que são agarradas. Aquele que se empenha a resolver as dificuldades, resolve-as antes que elas surjam. Aquele que se ultrapassa a vencer os inimigos, triunfa antes que as suas ameaças se concretizem. Diante de uma larga frente de batalha, procure o ponto mais fraco e, ali, ataque com a sua maior força. O verdadeiro método, quando se tem homens sob as nossas ordens, consiste em utilizar o avaro e o tolo, o sábio e o corajoso, e em dar a cada um a responsabilidade adequada. Se o inimigo deixa uma porta aberta, precipitemo-nos por ela. Os que ignoram as condições geográficas, montanhas e florestas, desfiladeiros perigosos, pântanos e lamaçais, não podem conduzir a marcha de um exército. Triunfam aqueles que sabem quando lutar e quando esperar. Não é preciso ter olhos abertos para ver o sol, nem é preciso ter ouvidos afiados para ouvir o trovão. Para ser vitorioso, você precisa ver o que não está visível. Um soberano jamais deve colocar em ação um exército motivado pela raiva. Um líder jamais deve iniciar uma guerra motivado pela ira. Todos podem ver as táticas de minhas conquistas, mas ninguém consegue discernir a estratégia que gerou as vitórias. Quando cercar o inimigo, deixe uma saída para ele. Caso contrário, ele lutará até a morte. A vitória está reservada para aqueles que estão dispostos a pagar o preço. A estratégia sem tática é o caminho mais lento para a vitória. Tática sem estratégia é o ruído antes da derrota. A habilidade de alcançar a vitória mudando e adaptando-se de acordo com o inimigo é chamada de genialidade. A invencibilidade está na defesa, a possibilidade de vitória no ataque. Quem se defende mostra que sua força é inadequada. Quem ataca mostra que ela é abundante. Concentre-se nos pontos fortes, reconheça as fraquezas, agarre as oportunidades e proteja-se contra as ameaças. Seja extremamente sutil, tão sutil que ninguém possa achar qualquer rastro. Seja extremamente misterioso, tão misterioso que ninguém possa ouvir qualquer informação. Se um general puder agir assim, então poderá celebrar o destino do inimigo em suas próprias mãos. Um chefe que é capaz deve fingir ser incapaz. Se está pronto, deve fingir-se despreparado. Se estiver perto do inimigo, deve parecer estar longe. E lembre-se, você é o seu próprio general. Então tome agora a iniciativa, planeje e marche decidido para a vitória. Energia é o que tensiona o arco. Decisão é o que solta a flecha. Trate seus soldados como filhos, e eles te seguirão a qualquer lugar. Trate-os como filhos queridos e eles darão a vida por você. A evolução do homem passa, necessariamente, pela busca do conhecimento. Se não é vantajoso, nunca envie suas tropas. Se não lhe rende ganhos, nunca utilize seus homens. Se não é uma situação perigosa, nunca lute uma batalha precipitada. Há algumas estradas que não devem ser percorridas, e inimigos que não devem ser capturados. Há algumas cidades que não devem ser atacadas e algumas ordens do Supremo que não precisam ser obedecidas. Na paz, prepara-se para a guerra. Na guerra, prepara-se para a paz.
A trégua numa guerra serve apenas para fortalecer o inimigo. O líder é o sustentáculo do grupo. Se for forte em todos os aspectos, o grupo será forte. Se está defeituoso, o grupo será fraco. Toda guerra é baseada em engano. Onde há grandes recompensas, há homens valentes. Se a vitória custa a chegar, as armas dos soldados se tornam pesadas e o entusiasmo deles enfraquece. A garantia de não sermos derrotados está em nossas mãos, porém a oportunidade de derrotar o inimigo é fornecida pelo mesmo. O general que avança sem desejar fama e recua sem temer o descrédito, cujo único pensamento é proteger seus pais e prestar um bom serviço ao soberano, é a joia do reino. Se utilizas o inimigo para derrotar o inimigo, serás poderoso em qualquer lugar aonde fores. A corda sempre arrebenta para o lado mais fraco. A arte da guerra. A guerra é um assunto de importância vital para o Estado. O reino da vida ou da morte. O caminho da sobrevivência ou a ruína. É indispensável estudá-la profundamente. O bom combatente sempre força o inimigo a permanecer passivo e não o deixa ter influência sobre si. Ao longo de seu percurso, a água molda-se ao terreno onde corre. Quando as tropas fogem ou são insubordinadas, caem ou são derrotadas em batalha, a culpa é do general. Coloque seus soldados em posição sem saída, e eles preferirão morrer lutando do que tentar fugir. Humanidade e justiça são os princípios para se governar a paz. Oportunismo e flexibilidade, por outro lado, são virtudes necessárias para se fazer maior. Um bando obstinado é sempre presa de um exército maior. Saiba quando lutar e quando não lutar. O silêncio prolongado em uma amizade pode ser um sinal de distanciamento ou falta de transparência. Essas são algumas citações famosas de Sun Tzu, o famoso filósofo militar e estrategista chinês que viveu durante o século IV a.C. Embora poucas informações sobre sua vida pessoal sejam conhecidas, sua obra mais famosa, A Arte da Guerra, estabeleceu sua reputação como um dos mais importantes pensadores militares da história. Acredita-se que Sun Tzu tenha nascido no estado de Qi, na China antiga. Ele serviu como general e estrategista militar no reino de Wu durante o período dos estados combatentes. Sua habilidade em planejamento estratégico e tática de guerra o tornaram conhecido entre os líderes militares da época. A Arte da Guerra é considerada sua obra-prima e um dos tratados militares mais influentes já escritos. O livro é composto por 13 capítulos que abordam diversas facetas da guerra, desde a importância do planejamento estratégico até a análise do terreno e das condições de batalha. Uma das principais contribuições de Sun Tzu é a ênfase na importância do conhecimento e da compreensão para alcançar a vitória. Ele acreditava que a guerra não deveria ser apenas uma questão de força física, mas também de inteligência e estratégia. Para Sun Tzu, conhecer a si mesmo e conhecer ao inimigo era essencial para alcançar a vitória com o mínimo de conflito possível. Além disso, Sun Tzu enfatiza a importância de adaptar-se às circunstâncias e explorar as fraquezas do inimigo. Ele defendia a ideia de que vencer uma batalha sem lutar era a verdadeira maestria. Embora a vida pessoal de Sun Tzu seja envolta em mistério, sua influência como filósofo militar transcendeu os séculos. Suas ideias têm sido aplicadas não apenas no campo militar, mas também em áreas como negócios, liderança e estratégia. Sua sabedoria continua a ser estudada e apreciada até os dias de hoje, tornando Sun Tzu um dos grandes pensadores da história da China e um ícone na arte da guerra. E esse foi o nosso vídeo sobre Sun Tzu, da arte da guerra. E se você quer assistir mais vídeos como esse que te inspiram, lembra de seguir aqui o nosso canal perpetuamente, ative também o sininho das notificações e compartilhe com o máximo de pessoas o nosso conteúdo. Muito obrigado e até o próximo vídeo.